E aí, galerinha, beleza? Bom dia, tudo bem com vocês? Bom, chegando aí para fazer mais uma aula de história para vocês, dando continuidade ao que a gente já tocou na aula passada aí, que é sobre as expansões marítimas aí, as consequências. Dessa vez nós vamos falar sobre as consequências dessa expansão marítima da Europa em relação à Ásia, África e América, tá bom? Esse é o módulo 11 que a gente vai estar falando, é as consequências que essa expansão marítima da Europa teve nesses continentes, na África, na Ásia e na Europa. Bom, primeiro vamos entender o seguinte, né? Vamos entender aí que a gente viu no módulo anterior que Portugal saiu na frente aí nessa navegação, né? Nessa expansão marítima e uma série de consequências que a gente viu aí que levou Portugal, a gente viu no módulo passado, levou Portugal a estar na frente, né? A questão da localização, a questão de já ter uma experiência náutica, de ter formado um Estado moderno primeiro. Nós vamos ver que Portugal e Espanha vão estar ali disputando esse mundo de expansões marítimas, né? Portugal e Espanha são dois países que maritimamente foram muito fortes nesse período desse início de expansão, de mercantilismo e de expansão marítima. E Portugal e a navegação tem aí um haver muito grande, né? Até porque esses descobrimentos que Portugal teve, né, que os portugueses tiveram aí, começaram já lá em 1415, lá quando chegaram à cidade de Ceuta, né, na costa africana aí, próximo ao mar Mediterrâneo. E esses descobrimentos acabam sendo parte fundamental para a memória do país, né, para a memória de Portugal aí. Bom, através disso aí, desses descobrimentos que começaram a acontecer, Portugal se constituiu um poderoso império ultramarino, né? Virou realmente um grande império. As grandes riquezas que Portugal adquiriu veio através desses descobrimentos. E criou-se realmente um império, o nome era esse, Império Ultramarino, porque Portugal começou a conquistar terras além mar, né? Não só terras que ele chegava a essas terras por terra. Portugal chegou primeiramente aí do que todos os outros países nessas áreas além mar, né? De atravessar o mar para atingir essas terras aí. E não fazia isso sozinho, porque tinha uma participação muito grande da igreja e de ordens religiosas nessas conquistas aí, né? Isso fazia com que soasse ainda melhor, né? Porque além desses navegadores estarem conquistando terras para o rei de Portugal, ele também conquistava as terras em nome de Deus, né? Se descobria essas novas terras aí em nome de Deus. Então, a gente vai ver que essa expansão marítima, ela não era só um movimento comercial, ela também contribuiu muito para difundir a cultura e a religião europeia pelo mundo afora. Tá bom? Bom, esse processo, a gente vai ver que ele vai deixar marcas culturais, sociais e econômicas em todos os envolvidos nessa expansão marítima aí. Então vamos falar sobre o contexto dessa expansão marítima, né? O que acontecia nessa época? Acontecia essa expansão marítima e comercial, onde Portugal, a Europa em si, ela vinha retomando o contato com o Oriente, vinha voltando a fazer comércio com o Oriente, e o interesse dos europeus nessa época era maior pelos produtos que eram vindos aí da Ásia e da África, né? Do famoso Oriente, né? Os produtos do Oriente que eram trazidos. Nesse mesmo contexto, a Igreja Católica estava diretamente interessado nessa expansão marítima aí. A igreja queria. Por quê? Porque nessas novas terras colonizadoras aí haviam potenciais fiéis para a Igreja Católica. Igreja essa que estava ali depois da Reforma Protestante, perdendo fiéis na Europa constantemente. Então, olha o que começava a acontecer aqui. A igreja parava de buscar esses fiéis na Europa, parava de brigar um pouquinho na Europa e pensava o quê? Vamos apoiar essas expansões marítimas, que com essa expansão, à medida que a gente estiver indo com essa expansão, a gente vai estar buscando e conquistando novos fiéis nessas terras que
serão colonizadas aí. Então, havia esse interesse. Obviamente, a riqueza material nessa época não estava afastada da religiosidade, até porque a Igreja Católica era uma grande detentora de riquezas aí. Nós vamos ver que, inclusive, mais à frente vai haver um cisma dessa Igreja Católica aí com a maioria desses estados modernos, porque a Igreja era muito poderosa e ela interferia muito nos assuntos do Estado. Bom, as intenções da Igreja, então, nessas colonizações aí eram a expansão da fé cristã, né, mandar essa fé cristã para além-mar, o ideal de missão civilizadora, ou seja, ajudar esses países a civilizar essas novas terras, e a difusão desses valores cristãos e do modo de vida europeu para essas novas terras também. Primeiro, Portugal teve contato com a África, né? Vamos ver como é que foi esse contato aí, Europa-África, como é que aconteceu. Esse processo de contato entre Europa e África, ela vem de um princípio europeu, o princípio de Portugal, de fazer o périplo africano. O que é o périplo africano? É contornar todo o continente africano. Ou seja, eu vou sair da Europa, vou contornar. Aí vamos pensar outra coisinha aqui que é importante a gente lembrar. A navegação pelo mar Mediterrâneo, que era o caminho mais curto, mais rápido, que Portugal já conhecia, né, o mais seguro, vamos dizer assim, esse caminho tinha sido interditado pelo Império Turco-Otomano. Né? O Império Turco-Otomano tomou a cidade de Constantinopla, né, que ficava ali nessa divisa, no meio desse caminho para o Oriente. Então Portugal não podia mais passar por ali. Né? Ali ficaria algo complicado. As taxas cobradas pelo Império Turco-Otomano eram muito altas. Né? Tinha também a cidade de Gênova, que não permitia essa passagem por ali também. Então, assim, era muita gente brigando por aquele pedaço do Mediterrâneo ali. Então, o que se faz? O que Portugal pensou? Vamos fazer o périplo da África. Vamos contornar o continente africano todo para que a gente possa atingir a Europa, atingir a Ásia, né? Atingir as Índias, né? Que era conhecido como Índias, esse território asiático ali era conhecido como as Índias. Bom, então vamos fazer um trajeto por ali, contornando, só porque Portugal sabia que se ele saísse com o intuito de contornar a África para atingir a Ásia, os outros países todos iam fazer a mesma coisa. Então, o que Portugal fez? Portugal começou gradativamente a colonizar a África, né? a ir explorando a África. Então, ali, a princípio, quando os outros países comentavam sobre Portugal estar navegando para o sul, ele estava navegando para colonizar a África, ele não estava buscando novas rotas, não estava buscando nada. Tanto que nós vamos ver que Portugal vai recusar ideias de se navegar para o Oriente, para o Ocidente, né? Sair contornando o globo. Portugal vai descartar essas ideias, porque ele já tinha a ideia de contornar o continente africano e atingir as Índias. Então, em 1415, Portugal faz a sua primeira possessão na costa africana, que é a cidade de Ceuta, que está ali na costa do Mar Mediterrâneo. Próximo ao Mar Mediterrâneo, nós vamos ter a cidade de Ceuta. Então, em 1415, ele conquista isso aí, e em 1434, Gil Eyres ultrapassou o que era conhecido como Cabo de Bojador, né? E teve acesso ao Rio do Ouro. Esse Cabo de Bojador é aquela ponta da África, aquele início da África ali. Portugal contornou aquele primeiro momento ali e teve contato com os sudaneses. Esse contato com os sudaneses foi muito importante, porque esses sudaneses se tornaram grandes parceiros comerciais de Portugal. Nessa época, Portugal fornecia armas para esses sudaneses, fornecia cobre, fornecia cavalos e fornecia tecidos, em troca de ouro e de pessoas escravizadas, ou seja, de escravos. O comércio de escravos começava a aparecer mais ainda na África, tá bom? Bom, detalhe, gente, nós vamos entender que nos anos que se seguiram a esse processo aí já
de contato com os sudaneses, Portugal seguiu costeando ali o continente africano, ele não parou lá. Ele se aproveitou ali que encontrou ouro e encontrou muitos escravos, porque a mão de obra era muito escassa na Europa, então precisava de muito escravo, mas ele não parou. Nos anos seguintes ele continuou contornando. Ali ele teve acesso a marfim, a ébano, a pimenta, né? E detalhe, né? Cada vez mais esses produtos tinham valor na Europa, né? Essas especiarias africanas aí, cada vez mais tinham valor. E não deixava de ter crescentemente o lucro com o ouro e com os escravos que continuavam vindo para a Europa. E lá em 1482 foi fundado a fortaleza de São Jorge da Mina, né? E 2 anos depois disso, o navegador Diogo Cão chegou ao rio Zaire. O que tem a ver o rio Zaire com essa história, né? Foi justamente depois de chegar a esse rio Zaire que foi estabelecido o contato com o reino do Congo. E esse reino do Congo foi quem mais deu pessoas escravizadas para Portugal. Em todo o processo de escravização que Portugal manteve, tanto nas suas colônias na América, quanto os próprios escravos da Europa, a maioria vai vir desse reino do Congo aí, né? Mais pessoas escravizadas ainda iam chegar à Europa, tá? E essa presença de Portugal, é importante a gente entender que essa presença de Portugal ela se limitava ao litoral africano, né? Tanto que Portugal começou a criar nesse litoral africano aí as feitorias, que eram entrepostos comerciais, né? Onde eram feitas as trocas com as tribos locais, né? Começaram a intensificar essas trocas aí nessas feitorias. Não era exatamente uma colonização. Portugal não via ali, não estava naquela região para colonizar, era muito mais uma parceria comercial do que para colonizar, até porque Portugal não tinha condições militares de lutar e derrotar esses reinos africanos aí, os impérios, os reinos africanos. Ele não tinha condição de lutar contra eles, então era muito melhor ter parceiros comerciais do que ter inimigos nessa região. Então o que Portugal começou a fazer? Ele começou a fazer alianças com os chefes locais, tá? Vamos lembrar aí que a escravidão e esse comércio de escravizados aí, ele já existia entre os povos africanos muito antes dos portugueses chegarem à África. Era muito comum que uma tribo escravizasse a outra. O que Portugal fez foi dar melhores condições para algumas tribos, né? Colocando armas nas mãos de algumas tribos, ele fazia aquelas tribos mais poderosas, né? Então essas alianças eram importantes por isso. Nós vamos ver que Congo-Angola, né, que é uma região, Congo-Angola e os sudaneses foram parceiros muito importantes na escravidão para Portugal. Portugal teve esses caras aí como grandes parceiros, esses caras já escravizavam na África, e o que eles começaram a fazer? Eles começaram a pegar esses escravos que eles já tinham e trocar com Portugal a troco desses itens que ele precisava, de mais arma, de cobre, né? De tecidos e assim por diante. Bom, logo nós vamos ver que outros países começaram a avançar sobre essa costa africana também, e começaram a estabelecer essas relações com os chefes locais em busca também desses escravizados. Não vai se limitar só a Portugal aí não. Porém, em 1488, Portugal conseguiu atingir o que ele queria, que foi contornar, ou seja, atravessar ali o Cabo das Tormentas, né? Bartolomeu Dias, o navegador Bartolomeu Dias, atravessava o Cabo da Tormenta, que era o sul da África. Ali ele mudaria, rebatizaria aquilo ali, porque até então todo mundo tinha medo até de monstro marinho naquela região, né? Ali era o fim do mundo, né? O Cabo das Tormentas, mudaria o nome, ali não é Cabo da Tormenta nada, ali nós já conseguimos contornar, estamos bem, ali vai se chamar agora Cabo da Boa Esperança, né? Esse nome que foi dado ali, até hoje é o Cabo da Boa Esperança, porque a partir dali Portugal rumou, né, descobriu que realmente essa era a melhor maneira de chegar às Índias, né? Era contornando realmente, fazendo o périplo do continente africano. Dom João II, inclusive, nessa época, chegou a recusar a oferta de
de expedição de Cristóvão Colombo, para partir para o Ocidente, né? Ir para o Ocidente e chegar às Índias. Não, vamos sair daqui, vamos rumar a oeste e vamos contornar a Terra, que nós descobrimos agora que a Terra é redonda, ela não é mais chata, então ela é redonda, nós vamos dar a volta no globo e chegar às Índias. Dom João II ignorou completamente essa ideia, nós não vamos investir, nós não queremos investir por aí. Pouco depois, Cristóvão Colombo conseguiria um patrocínio aí, vamos chegar lá, né? 1498 foi uma data marcante para Portugal, porque em 1498 Vasco da Gama, o navegador Vasco da Gama, chegava a Calicut, na Índia, né? Portugal então, enfim, conseguia ancorar as Índias. 10 anos depois de contornar o Cabo da Boa Esperança, 1488, 1498, conseguiria ali contornar as Índias. Olha aí onde é que a gente vai chegar ao ponto que eu quero que vocês comecem a refletir. Em 1500, Portugal, o que dizia a história alguns anos atrás era que Pedro Álvares Cabral iria se perder procurando as Índias e iria chegar ao Brasil. Olha como essa história aí começa a ter uma controvérsia, uma vez que em 1498, ou seja, 2 aninhos antes, Portugal já tinha chegado às Índias, passando pelo sul, né, do Cabo da Boa Esperança ali. Para que ele iria procurar mais rotas para as Índias? Na verdade, ele veio para cá, sabendo, obviamente, que aqui era terra brasileira, né? Tinha terra aqui e essa terra deveria pertencer a Portugal. Então aí vai destruindo por terra essa ideia de que foi um acidente encontrar as terras brasileiras. Não foi um acidente, eles vieram para cá sabendo que essas terras brasileiras existiam aí, certo? Nessa viagem em 1498 que chegou ao porto de Calicut, volta Vasco da Gama com as caravelas abarrotadas de especiarias essas que dariam a Portugal aí lucros em torno de 3.000%. É um verdadeiro negócio da China, né? Realmente, quando eles retornavam das Índias. Quando ele fala as Índias, a gente vai pegar toda aquela região ali de Índia, China, alguns países do sul da Ásia ali. Tudo aquilo ali era considerado Índia na época, né? Então, olha só que negócio lucrativo, 3.000% de lucro em cima das especiarias. Era muito dinheiro, né? Lá também, nas Índias, Portugal começava a fazer acordos com esses chefes locais ali, né? Acordos com os chefes que existiam, os chefes das tribos que existiam ali na Ásia, e esses acordos que ele fazia contava também com a presença da Igreja Católica. Alguns missionários católicos iam para lá, principalmente para difundir a cultura europeia, a cultura portuguesa. Tanto que, olha para você ver como é que é interessante, nessa época, a língua portuguesa começou a chegar no Oriente e ela ficou considerada, desse período aí, durante muito tempo, né, no século XV praticamente todo, século XVI aí, como a língua mais falada do mundo. Era a língua portuguesa. Todo mundo falava português, porque na África se falava português, e agora esses missionários aí, né, principalmente o pessoal da Companhia de Jesus, os jesuítas, estariam levando essa língua portuguesa também para a Ásia, né? Estava chegando essa língua portuguesa na África e eram enviados ao Oriente para difundir essa fé cristã, levar o cristianismo para o Oriente, mas também para levar esse modo de vida europeu. E aí, por último, agora a gente fala do contato. Já falamos do contato entre Europa e África, o contato entre Europa e Ásia, e agora vamos falar do contato entre Europa e América. A América foi um caso à parte, porque quem chegou primeiro na América não foi Portugal. Portugal chegou primeiro na África, chegou primeiro na Ásia, mas quem chegou primeiro nas Américas foi a Espanha. A Espanha que na época ainda não era Espanha, né? Eram vários reinos, ainda não tinha se unido para se tornar Espanha, mas era um dos reinos que se tornaria Espanha, que era o reino de Castela, né? O reino de Castela ia financiar aquela viagem lá que Dom João II recusou
de Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo tinha falado que queria vir pelo Oriente para chegar às Índias, e o rei português Dom João chegou e falou: não, não vamos fazer essa viagem, não vou financiar isso aí. Ele foi até Castela, que depois viria a se tornar Espanha, e pediu um apoio para Castela, que financiou essa viagem. Em 1492 ele chegava às Américas aqui, né? E aí vinha para colonizar essa América aí, daquela velha união ele também, porque a Espanha também era um reino católico, também era um reino que devia obrigações religiosas à Igreja Católica. Então a gente vai ver a união entre o Estado e a Igreja também financiando essa viagem junto com o Estado português, e nós vamos ver a atuação dessas ordens religiosas acontecendo aí de forma mais efetiva ainda na América. A América viria para ser colonizada realmente, ao contrário de ser simplesmente uma parceira comercial. A América vinha para ser colonizada, e a igreja tinha interesse nessa colonização aí, tanto que essa igreja começaria aqui na América a ditar regras, ditar padrões de comportamento aqui na América. Nós vamos ver os jesuítas, né, responsáveis pela catequização e pela educação dos americanos, dos ameríndios, né? Tanto que nós vamos ver que as ordens religiosas, né, os jesuítas aí, começaram a fundar várias escolas e universidades aqui na América, né? Isso ajudava a difundir essa cultura europeia e também a língua portuguesa e a língua castelhana, né? Castelhana, olha de onde veio o nome castelhano, porque era desse reino de Castela que falava esse castelhano, que viria a se tornar a língua espanhola, né? Esse castelhano viria a ser difundido aqui na América de forma até mais difundida ainda do que a língua portuguesa propriamente dita, tá? Nós vamos ver que hábitos dos povos nativos aqui começaram a ser censurados, né? Desqualificados ali, desmoralizados, começaram a se acabar com os hábitos dos nativos aqui para que se impusesse a cultura europeia, né? Isso aí é o que a gente chama de eurocentrismo. Eurocentrismo, se a gente for considerar que é da Europa, né? O etnocentrismo, ou seja, a minha etnia é mais importante que a de vocês, é colocar a minha cultura, os meus costumes acima da cultura e do costume daqueles que já estão por aqui, né? Isso aí, esse etnocentrismo, que aí também a gente vai ver em alguns lugares falando sobre eurocentrismo, porque é a etnia da Europa que vem sobrepor as outras aqui, começava a acontecer. Justamente quando eu impunha a minha cultura, a minha língua, a minha religião sobre as culturas que já estavam aqui, sobre as religiões que estavam aqui, começando a censurar, proibir de se realizar determinadas culturas. A gente vai ver um exemplo aí claro disso. Algumas tribos tupi-guaranis aqui do Brasil praticavam rituais de antropofagia, né? Que era um tipo de ritual de canibalismo, onde quando se tinham conflitos entre duas tribos, uma tribo vencia e ele prendia o chefe da tribo inimiga, e aquele chefe ele era devorado pela tribo vencedora. Isso aí simbolizava ali, quando se ingeria o alimento, né, o corpo do inimigo, que eu estava ingerindo também os poderes que ele tinha, ou seja, eu ficava mais poderoso, né? Quando os portugueses chegaram e viram aquilo, eles consideraram aquilo ali uma barbárie, né? E coibiram veementemente essas práticas de violências físicas, impondo sobre essas tribos aí violências físicas caso elas fizessem esses atos. Se esses rituais de antropofagia acontecessem, eles eram coibidos com violências físicas, com a escravidão, ou seja, era impor a cultura europeia sobre aquelas culturas locais, dizer que a minha cultura, por eu ser um povo mais poderoso, vale mais que a cultura daqueles que já estavam aqui. Essa era a grande questão. Bom, diante disso, meninos, deixo para vocês fazerem as atividades aí, começando lá na página 198, vocês vão fazer do Praticando Aprendizado, questões 1 e 3 do Aplicando Conhecimento.
questão 1 na página 198 e lá na página 199 a questão 4 também do Aplicando Conhecimento e no Desenvolvendo Habilidades fazer as 4 atividades aí, beleza? Até a próxima aula, valeu? Beijão para vocês, fiquem com Deus, meninos.